Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Salmos, Salmos 122, 121, nosso 154º encontro, Salmo 122 da versão hebraica, 121 da versão grego-latina. Este é o terceiro salmo de ascensão. O salmo fala da alegria do peregrino que vai a Jerusalém, que vai ao templo na liturgia sagrada e reza para a paz de Jerusalém. Este salmo inclui elogio da cidade e uma súplica pela cidade. Este é um salmo do período do pré-exílio da Babilônia. Podemos dividir esses salmos em três partes. O versículo 1 e 2 como saudação, isto é, a chegada a Jerusalém dos peregrinos. Versículo 3 e 5, elogio à cidade de Jerusalém, a cidade que é o centro político do país, Jerusalém que é a sede do Tribunal de Justiça e o governo da nação. E o versículo 6 e 9, votos de paz sobre a cidade santa, a paz que vem da justiça. Vamos então ouvir primeiro esse nosso salmo, Salmo 122, 121. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Javé. Nossos passos já se detêm junto aos teus umbrais, Jerusalém. Jerusalém é bem fundada, como cidade bem compacta. Para ela sobe as tribos de Javé, segundo o costume de Israel, para celebrar o nome de Javé. Aí estão os tribunais da justiça, no palácio de Davi. Desejem a paz para Jerusalém. Vivam seguros os que amam você. Haja paz dentro de seus muros e segurança em seus palácios. Por meus irmãos e meus amigos, eu digo: a paz esteja com você. Pela casa de Javé, nosso Deus, desejo todo bem a você. Então vamos refletir sobre este salmo que acabamos de escutar. Versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Javé. O salmista irá em peregrinação para Jerusalém. E quando retorna, ele descreve o que sentiu, o que viu em Jerusalém. Quando lhe foi dito: vamos à casa de Javé, ele foi convidado para ir junto em peregrinação a Jerusalém. O salmista naquele momento se alegrou ao ser convidado para esta peregrinação. É uma alegria subir a Jerusalém. Versículo 2. Nossos pés já se detêm junto aos teus muros, aos teus umbrais, Jerusalém. Repetindo. Nossos pés já se detêm junto aos teus umbrais, Jerusalém. O salmista dirige a Jerusalém em segunda pessoa e afirma: como é bom, agradável foi para nós, peregrinos, quando nossos pés pisaram junto aos umbrais do templo em Jerusalém, junto às portas que davam entrada para o templo. Versículo 3. Jerusalém é fundada como cidade bem compacta. Com entusiasmo, o salmista afirma da emoção de ver a construção da cidade, seus alicerces, suas muralhas. Todo edifício da cidade parece estar unido e forma uma unidade, sem lacunas, sem espaços vazios. É uma cidade compacta. Diante de tão suntuosa construção, o salmista admira a cidade e a sua edificação. Versículo 4. Para ela sobem as tribos de Javé, segundo o costume de Israel, para celebrar o nome de Javé. A cidade compacta, onde todos de Israel acorrem, é a cidade onde sobem
todas as tribos de Israel, todo o povo eleito. Sobem as tribos para suas casas na cidade. As tribos cujos nomes chamou Javé desde o tempo de Davi. As tribos peregrinavam para a cidade. As tribos de Israel vão em peregrinação até Jerusalém e lá se reúnem para agradecer Javé, o nome de Javé, e oferecer sacrifícios e cantar salmos de ação de graças. Versículo 5. Aí estão os tribunais de justiça no palácio de Davi. É em Jerusalém que o rei e os juízes sentam-se em seus tronos de justiça para aplicar a lei, sempre de manhã, na parte da manhã. Os tronos da casa de Davi sentam os membros responsáveis da administração da justiça. Os tribunais se reúnem na parte da manhã para julgar as causas do povo de Israel. Versículo 6. Desejem a paz para Jerusalém. Vivam seguros os que amam você. Que tanto os seus habitantes quanto os peregrinos que voltam para casa, que quando forem embora desejem paz à cidade de Jerusalém. Onde quer que você esteja, suplique em oração para que a paz prevaleça na cidade de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que amam esta cidade e vivam em paz. E aqui os habitantes de Jerusalém desejam aos peregrinos que vivam seguros, sejam prósperos, os que amam a cidade de Jerusalém. Versículo 7. Haja paz dentro de seus muros e segurança em seus palácios. Os peregrinos, ao voltar às suas casas, abençoam a cidade. Que Javé Deus conceda paz dentro dos muros da cidade e que nenhum inimigo venha sitiar, cercar suas muralhas. Que exista prosperidade em seus palácios. Prosperidade aqui se aproxima de paz. Que seus palácios sejam protegidos por suas torres. Versículo 8. Por meus irmãos e meus amigos eu digo, a paz esteja com você. Meus irmãos e companheiros são todos, isto é, o povo de Israel. Para todo Israel, o salmista suplica a bênção da paz. Na despedida, o salmista ora e implora em nome de todos os irmãos. O amor por Jerusalém os faz irmãos e companheiros, porque são filhos do mesmo Pai, que os ama. E que a paz esteja com todos. E que essa paz esteja com todos os irmãos. Irmão é um título que une a todos, a uma única família, porque todos são filhos de Jacó, isto é, Israel. Javé une a todos na mesma bênção. Versículo 9. Pela casa de Javé, nosso Deus, desejo todo bem a você. Assim o salmista peregrino suplica por causa do Senhor Javé Deus, Elohim, que está no meio deles, que possam desfrutar da prosperidade. Que a glória da casa do Senhor, isto é, o templo, aumente como resultado da prosperidade da cidade. Javé é o Deus de todo Israel. Neste salmo, o salmista se alegra como peregrino que vem a Jerusalém rezar na cidade, entrar no templo, participar da liturgia de ação de graças no templo, a cidade do rei, casa de Davi. A cidade onde se exerce a justiça e se coloca em oração pela paz da cidade e seus habitantes, como a todo Israel, que tem Javé Deus como Pai, e todos são filhos, formam as tribos de Israel, descendentes de Jacó. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.